eu senti ali a visibilidade, né? As pessoas visitando o meu ambiente, olhando, nossa, achei legal, gostei dessa ideia, bacana, vou implantar isso. Então, porque eu acabei de chegar, né? Então, para mim, foi um grande ganho. O profissional que visita a casa já tem a casa toda, o circuito já está definido, a casa já está sinalizada, a planta está pronta, ele já sabe o que vai ser em cada ambiente. Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Grupo Bela Luz, Calil Negócios Imobiliários, Casa Primore, Esquadrias de Alumínio e PVC, Premium Acabamentos e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios completos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify, e os cortes são postados nas demais redes sociais. Basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. Episódio de hoje, pessoal, aproveitando o momento aí de encerramento da Casa Cor Ribeirão Preto 2024, e trouxe um tema que é muito questionado e muito curioso para muitas pessoas, né? Que é como funciona os bastidores da Casa Cor. Gente, então muito legal esse tema de hoje. Para falar sobre esse tema, trouxemos o CEO da Casa Cor Ribeirão Preto, Maurício Siqueira. Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigado. E a arquiteta responsável pela Casa Cor Ribeirão Preto, Vitória Santoro. Vitória, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, pessoal, é um enorme prazer receber vocês aqui dentro. Confesso que eu estou bastante ansioso, né, por conhecer, ainda mais que a Vicky vai trazer aqui uma visão de obra, né, a parte que também gera muita dúvida nas pessoas. Então nós vamos falar bastante sobre branding, sobre estratégias de marketing, sobre estratégias envolvendo a Casa Cor, perrengues de obra e partes de obra, né? Mas que também faz parte do nosso dia a dia. A gente não só faz para quem é arquiteto e está acompanhando e deseja, né, participar de uma Casa Cor. A vida não é só fazer o projeto, existe a obra também. Lógico. Existe a obra e com prazo, né? Por favor. Ótimo. Então eu queria, assim, antes da gente iniciar, que vocês se apresentassem, contassem um pouco aí da trajetória de vocês. Pode começar por você. Não, primeiras damas, por favor. Estamos aqui no universo. Essa trajetória de 40 minutos não pega, vamos né? lá, sua trajetória. Ele deu 40 minutos só pra gente, então a Vitória começa falando. Bom, eu sou arquiteta, formada pela FAAP, em São Paulo. Estive morando e trabalhando em São Paulo por 12 anos, né? Trabalhei em construtoras, trabalhei pela EZTEC, trabalhei pela SKR, que é um braço da Cirela, trabalhei com arquitetos como o Diego Revolo, que é o pupilo do Migoto, lá em São Paulo. E acabei voltando para trabalhar com o Sr. Maurício, na Casa Cor, né? Com expectativas bem altas, porque Casa Cor é um símbolo, né? É uma representatividade muito grande. E eu vim atrás disso, né? Bacana. Bom, eu tô no mercado um pouco mais tempo que a Vitória. Vamos falar em idade aqui, mas qual é a idade da Vitória? Eu trabalho no mercado, nesse segmento. E eu fiz o caminho inverso da Vitória, né? Na verdade, eu sou de São Paulo, vim pra cá para lançar a Casa Cor, né? A gente veio para Ribeirão em 2018, fizemos Casa Cor em Franca em 2017, né? Mas eu tô há 25 anos no mercado aí com a SIC Marketing, uma empresa geradora de conteúdos embalados de diversas formas, né? Com fóruns, congressos, eventos, Salão do Fórum de Milão. E Casa Cor é mais uma embalada que a gente dá, gerando conteúdo transformador para as pessoas. Então esse sempre foi o nosso propósito, né? Como é que a gente ajuda as pessoas a enxergarem de um prisma diferente, né? E como é a marca Obras à Frente, a gente fala do como você enxerga o seu mercado para frente, como você olha os movimentos de tendência que vão acontecendo no universo, no mundo e tal, que vão impactar você de alguma forma. E aí a gente chegou aqui em Ribeirão com Casa Cor, atuando na área de marketing, como gerente de marketing, enfim, né? E hoje a gente está aqui. Um prazer muito grande estar com você, Pedro. A gente agradece pra caramba, o privilégio, né? Grande a gente estar aqui junto
com você batendo esse papo no Obras à Frente. Espero que a gente consiga levar um papo bacana, que a gente contribua aí para quem está nos ouvindo. Com certeza. Não, tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo. E é muito bom, porque esse é um tema curioso e não é um tema exclusivo de Ribeirão Preto. Nós estamos falando aqui porque está mais prático geograficamente aqui pra gente, mas hoje a Casa Cor está em quantos lugares no Brasil? Hoje são 18 mostras no Brasil, né? Todas são em capitais. Ribeirão Preto é a única cidade do interior, né? Então todas são realizadas em capital. Em Santa Catarina é feito em Camboriú e Florianópolis, que é muito ou Itapema, que é muito próximo da capital, né? A gente já está a 300 quilômetros de distância. E 2 mostras no interior, em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, e Lima, no Peru. São as 2 mostras internacionais. Então, Casa Cor existe há 37 anos. Aqui em Ribeirão Preto, a gente acabou de realizar a 6ª mostra, também indo para a 7ª edição. A nossa realização é da 8ª mostra, né? Porque a gente fez a primeira em Franca, né? E a gente tem uma diversidade super grande, o que é uma coisa muito bacana desse país tão continental, né? A gente ter mostras completamente diferentes umas das outras, né? Com as características locais, com as simbologias locais, com o artesanato, com o trabalho de arte, com o trabalho do comportamento e da usabilidade da casa de cada região, né? Então a gente está numa região onde a cozinha gourmet é importante, porque é o encontro com os amigos, é o encontro do final de semana, é a reunião em família em casa. Então a gente tem isso enraizado muito forte. Não estou nem falando em Ribeirão Preto, mas no interior inteiro, né? Diferente quando a gente vai para uma capital, onde a gente já tem muita coisa acontece numa grande cidade, num apartamento maior, menor, e onde a parte conceitual a gente consegue ver de uma forma diferente. Então, você vai numa Casa Cor São Paulo, você vê muito mais conceito, muito mais projeção, lançamento de produtos, você consegue enxergar isso, né? Diferente daqui, que eu tenho uma escala de uma casa, uma escala de um imóvel. Você vai lá, você vê um banheiro que é muito parecido com o tamanho do banheiro da sua casa, uma cozinha que é muito parecida com a cozinha da sua casa. E também tem os lançamentos de materiais e tal, só que você está mais próximo do seu dia a dia. Então, eu acho que a diferença a importância de ver as mostras, a nossa aqui, para quem é do interior de São Paulo, e para quem é do sul de Minas, que está muito próximo, né? Vai enxergar um retrato do que é a moradia hoje na nossa região. Né, nesse raio a 300 quilômetros de distância de uma das maiores capitais do mundo, né, que é São Paulo. Se você vai para São Paulo, você vai ver o que é conceitual. Então, te permite trazer isso, te permite arrojar e te provocar a enxergar as coisas de uma forma diferente. Porque realmente traz uma questão até cultural do que as pessoas de fato consomem, né? Não só os profissionais. Lógico que é uma mostra bastante movimentada por profissionais, mas ela também é bastante movimentada pelo público leigo que quer ter acesso àquilo diferente do que ele vê numa revista. Uma coisa é você olhar na revista. Outra coisa, como você disse, você vê um banheiro do tamanho do banheiro que você tem na sua casa. E diferente de uma cidade, igual às vezes na capital, que você mora em apartamento, basicamente os banheiros, a maior parte são todos do mesmo tamanho. Aqui a pessoa que tem uma casa no bairro mais antigo, assim, na cidade, às vezes tem um banheiro grande que tem uma banheira. Exatamente. Né? E consegue ver coisas e tem até a questão bastante nostálgica, né? Porque às vezes quem já nasceu na capital já conhece a capital da maneira como ela é. E às vezes quem já nasceu aqui tem aquele sentimento mais, às vezes, de roça, de estar mais acompanhado, dessa coisa de simplicidade, né? Nós tivemos um episódio aqui que nós gravamos com o Bruno Ortega. Teve alguns profissionais que gravou essa 2ª temporada com a gente, que participaram da edição da Casa Cor, que foi a Thaisa, a Thaisa Moiteiro, o Bruno Ortega, o Fabiano Taleb e a Mariana Oliveira. Acho que não esqueci de ninguém que participou agora da Casa Cor esse ano e participou dessa 2ª temporada com a gente. E o Bruno Ortega foi um dos que trabalhou bastante aqui no tema dele sobre a Casa Cor, falou bastante, ele disse que o tema dele foi um tema bastante marcante para ele, a escolha e tal, e que de fato mostra como que é uma coisa que faz sentido para uma mostra na cidade, né? Que trouxe o conceito do banho de chuva.
às vezes, para quem mora na capital, o banho de chuva é o banho que ele toma todo dia na rua, porque todo dia chove lá em São Paulo. Quem não levou um guarda-chuva... Tomou o seu banho de chuva seu particular. Tomou seu banho de chuva particular, mas esse banho de chuva não é tão gostoso, gratificante, quanto que foi retratado no ambiente. Né? Diferente de quem nasceu, às vezes, em alguma cidade próxima a Ribeirão Preto, nessas cidades menores... Que teve esse sentimento do banho de chuva, de brincar na calçada e tal, né? Diferente, às vezes, da realidade de uma cidade grande. A gente ouviu bastante lá na Casa Cor, até com relação ao pessoal de Ribeirão, que era familiarizado com a casa, né? Antigamente, nossa, já visitei essa casa há muito tempo. Olha o que ela virou, né? O que aconteceu, como que a gente pode transformar uma casa que antes estava totalmente abandonada, e o que ela se tornou. O pessoal ficou... Eu ouvi várias pessoas comentando, ficaram surpresas com o resultado. E realmente, parando para pensar também, principalmente o Lucas, né? Que é o nosso estagiário, ele comentava comigo, o quão diferente, tudo bem, né? São Paulo é capital, amostra mais de 80 ambientes, aquele... Você sai sem pé, né? Do passeio. Muitas vezes o pessoal até fala, nossa, não consegui chegar até o final. Né? Porque acaba, assim, apesar de ser, a maior das mostras, né? O pessoal acaba se envolvendo mais com a casa mesmo, realmente. Porque eles conseguem se enxergar dentro do ambiente, a proporção... É mais aconchegante, inclusive. Né? Então, realmente, eu ouvi bastante comentários sobre isso. É que acaba sendo, de fato, uma casa, né? Sim. Não é Exatamente. Mais próximo. Não são lojinhas do uma casa shopping, grande, né? mas é uma casa. Uma casa grande, mas com proporções de casa, com ambientes de casa bem definidos. Como você olhando, você consegue imaginar lá como se fosse uma casa, mesmo seja um conceito diferente. Rotina do dia a dia. Você consegue imaginar uma rotina dentro da casa. E o percurso, ambiente por ambiente, tem muito a ver, né? Então, chegamos pelo hall, daqui você vai para um home office ou vai para um living, do living é uma sala de almoço, da sala de almoço você vai para a cozinha e por aí vai. Então, eles também percebem que o sentido, né, do tour dali da casa é como se fosse a casa real mesmo, né? Então, acho que é muito importante para o público. Em questões de montagem, né, da casa, a partir do momento que tem a visitação, aí você tem um prazo para poder fechar esses ambientes com os profissionais. Da visitação, quanto tempo para fazer... Da inauguração, você fala? Isso. Não, qual tempo para o início das obras? Por volta de... É um projeto de 1 ano. Casa Cor é um projeto de 1 ano. Então, nós terminamos uma casa, está terminando a entrega dessa casa agora, né? A Vitória está finalizando. E... Desculpa. A gente já está procurando outra casa. Né? Então, a partir do momento que você procurou uma casa, tem toda uma análise técnica da Vitória que vai olhar para o ambiente, vai olhar a casa, o nível de obra que a gente vai ter, o nível de mudança de infraestrutura, de necessidade de adaptação, de necessidade de adaptação elétrica. Eu vou até passar um pouquinho, acho melhor você falar, né? Quando a gente chega na casa, o que a gente olha, né? Isso, e aí a gente vai indo no é uma passo a etapa passo. Importante, até a escolha da casa. A escolha da casa, como que a gente enxerga a casa? O que ela tem que ter, né? Eu acho que, além da escolha da casa, primeiro a gente tem que pensar se valeria a pena para nós, né? Com relação financeiramente. Porque às vezes a gente acaba pegando uma casa qual a gente vai gastar muito até para recuperar. Não é só apenas as obras dos arquitetos, dos profissionais nos ambientes, mas tem a nossa etapa também, que é deixar a casa apta para a construção desses ambientes, né? Então, a infraestrutura é a gente que entrega. Então, por exemplo, você vai criar o bar, eu tenho que trazer a infraestrutura para o bar funcionar, né? Então, eu tenho que ver se tá fácil daquilo ser realizado, né? Senão, às vezes, acaba não valendo a pena, é uma casa muito difícil, a gente vai acabar gastando muito. Então, isso a gente tem que chegar lá e começar a imaginar mais ou menos o que seriam os ambientes para ver se valeria a pena. Porque a maioria dessas casas que são grandes, né? Pelo menos agora que eu tô aqui em Ribeirão, comecei a perceber mais, elas são casas que já estão um pouco mais velhas, né? Deterioradas. Então, isso é algo que a gente tem que prestar atenção. Então a gente tem algumas necessidades, né? Para montar a amostra. A gente tem uma amostra como a nossa, para a gente poder receber bem as pessoas. Então, a gente pensa na localização, pensa
na chegada dentro da cidade, como é que é chegar até esse lugar, no estacionamento, no serviço de valet, pensa na circulação, pensa nas operações que a gente tem para poder receber as Encaixa lá pessoas. dentro. Então, um restaurante, um bar, uma cafeteria, uma loja, né? Então, às vezes mais lojas. O ano passado a gente tinha 4 lojas de portes diferentes. Esse ano a gente tinha uma loja só que fazia atendimento. Ano passado nós tínhamos 2 bares e um restaurante. Esse ano era um café. Esse ano era um bar só. Então, depende do tamanho da casa e como a gente consegue acomodar junto com os ambientes. Tem casas que proporcionam mais operações, mais ambientes. Tem casas que proporcionam ambientes mais construídos, né? Que são quando eu tenho uma área externa, como era o caso esse ano. Em cima da piscina tinha um ambiente construído. Então, na quadra, nós tínhamos 4 ambientes, né? Então, essa é uma análise. O ano passado, a gente só tinha um ambiente construído. Né? Então, quando a gente enxerga uma casa, né? Como a Vitória disse, enxerga pelo... o que eu preciso montar de infraestrutura para que os profissionais cheguem e participem dessa exposição. Né? Então, um ponto... Primeiro é a capacidade de energia elétrica da região e da casa, né? Porque toda a energia elétrica é puxada nova, né? Então a gente não usa o que está na casa, né? Tudo é puxado diferente. Tem outro ponto super importante que é a acessibilidade. Então, a Mostra Casa Cor é 100% acessível. Então, o cadeirante visita a casa sozinho, a casa inteira. Então, esse ano nós tínhamos um elevador e 2 plataformas que todos os espaços pudessem ser visitados, né? Não só o cadeirante, mas quem tem uma dificuldade maior de andar, um carrinho de bebê. Então, toda essa preocupação, a gente tem essa visão na hora que a gente avalia esse imóvel. Isso pode levar 1 mês, pode levar 2 meses, pode levar 3, né? Então, depende de quanto tempo. Então, você perguntou quanto tempo leva? Vai levar ali até fevereiro. Por exemplo, nós estamos em novembro gravando esse episódio. Até fevereiro, a gente tem que ter a casa definida. Né? Para poder lançar em março, para as obras começarem aproximadamente em maio, e elas vão até julho, para em agosto a gente fazer o lançamento para o público de uma forma geral. Começa a exposição, que ela vai até até início de outubro. Depois a gente tem mais 60 dias para fazer a devolutiva da casa. O que é isso? Voltar ao que era antes, né? Então, sempre ter uma expectativa, um desejo, né, de como a casa fica, né, para a gente visitar. E depois tem, assim, não vou falar que é uma coisa chata, mas é meio triste aqui ver a casa, que são grandes casas, né? Mas elas voltam com a característica de uma casa normal. Eu não tenho toda aquela decoração, todo aquele paisagismo, né? As cores, tem um combinado com o proprietário da casa. A gente vai devolver a casa por dentro pintada de branco, de bege, enfim, né? Mas ela perde todo aquele brilho, né? Que é todo aquele glamour, toda aquela iluminação. Ela volta a ser uma casa preparada, né? Praticamente reformada, né? Esse ano a gente teve vários ambientes, né, Vitória? Vários ambientes reformados. Reformados, né? Entregue, né? De uma forma... Quais foram que a gente teve? Por exemplo, nós também fizemos várias adaptações de ambientes, né? Então, por exemplo, eram 5 quartos lá em cima, daí acabou demolindo a parede do meio, então ficou uma mega suíte. E aí ele teve que fazer a parte de recuperação de piso, que o piso era madeira, né? O madeira original da casa. Também, isso. Então, foram ambientes... A maioria lá em cima, né? No pavimento superior, que a gente teve que fazer essa lá embaixo da adaptação. Mariane, também. Né? Então, muita coisa a gente deixa a casa melhor. Quando a gente fala de casas dos anos 80, a gente tinha uns ambientes compartimentalizados muito pequenos, muito menores. Nós tínhamos grandes banheiros, né? Ou banheiros maiores que eles são hoje. E quartos maiores, mas eram muitos, né? Então, para a gente poder ter um modelos dispositivos, a gente tinha bons quartos esse ano. Os quartos tinham o quê? Por 18 metros quadrados. Por aí. Né? Estamos falando que quarto hoje no apartamento, estamos falando em 7, 8 metros quadrados, né? 8 metros estamos sendo gentis, né? Eu acho. Verdade. Né? Mas quartos com 18, 16 metros quadrados são bons quartos, mas os banheiros nossos, de uma forma geral, nas suítes, eram 5 metros quadrados. Então, era, né, um pouco menor do que seria o tamanho de um quarto num pequeno apartamento de uma MRV, né? Tô falando, um banheiro de MRV deve ter o quê? 2 metros quadrados? 2,20?
Para menos, né? Eu acho que dá 2,40. Então, um banheiro, né? No Minha Casa Minha Vida. 1,20 por 2. Pois, então, né? Então, o que a gente faz? Uma série de adaptações que a casa realmente volta melhor, né? Recuperação de piso esse ano, e aí quando a gente pensa em termos de sustentabilidade, a gente está falando que a construção civil é quem mais polui, né? Porque você constrói um prédio, depois você derruba ele internamente, você reconstrói ele outra vez, né? Então você constrói, derruba, joga tudo fora e leva tudo de novo. E se mudou o morador, ele vai derrubar e fazer tudo outra vez, né? Então trocou todo o revestimento, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande com a utilização do que tem lá. Como são casas da década de 80, década de 90, que a gente acaba trabalhando final de 70, então aqui em Ribeirão Preto é muito piso de madeira, madeiras de 20 centímetros, madeira de 30 centímetros, que nem vende mais. Então tem uma preocupação muito grande de recuperar isso. Esse ano a gente recuperou 100%. Então desmontou um ambiente que ela ia trocar o piso, toda a madeira daquele ambiente do home office foi para recuperar o piso em outros ambientes, não foi descartado, né? Então a gente ganhou todo o andar superior com piso de madeira recuperado, né? Escada, até escada e tudo mais, e o andar inferior, que permitia isso, que era um escritório, com piso bacarérrimo, super moderno, super atualizado, mais claro, e eram 2 salas, virou uma sala só, então quer dizer, ganhou um home office muito maior. Isso foi achei muito bacana dos arquitetos, porque eu achei que seria o carnaval, né? Eu achei que cada um ia colocar um piso, mas quando eu recebi os projetos, eu vi que eles tiveram uma boa aceitação dos pisos existentes da casa. A princípio, eles iriam mudar, assim, né? Aí eles olharam o mármore, era um mármore meio azul, manchado. As tábuas lá em cima eram largas, grandes tábuas, bem diferentes. E eles acabaram aceitando. Então, foi só a questão de recuperação mesmo que ficou maravilhoso. Foi bem bacana. O que facilitou também com relação... que vai facilitar, né, na desmontagem, né? Então, o quanto menos também a gente mexer na casa, facilita muito no nosso processo de devolução, né? Isso que eu falo para eles. Que vocês puderem deixar, ajuda a gente também. Mas muito interessante essa parte, já que vocês trouxeram, porque, como eu falei, esse episódio ele é bastante curioso, né? Quem nunca fez o Casa Cor não sabe como funciona. Às vezes quem fez só pegou de uma etapa para frente. Né? Então acho que simplesmente brota uma casa. Né? Alguém levanta a mão, bate lá na porta do Maurício, faz a minha! Ela quase brota, porque ela acontece em 45 dias. Mas eu falo assim, mas a casa para poder fazer como se fosse assim... vou dizer na minha imaginação, né? Passando aqui para as pessoas, como se fosse essas do programa do Luciano Huck, né? Que você vai lá, puxa uma cartinha, a casa da Casa Cor esse ano será... Olha, né? Você deu uma ideia pra gente. Vitória, podemos fazer uma coisa diferente. E é muito trabalho envolvido, né? Vamos ligar pro Luciano. Achei legal até a questão que você falou do trabalho da Vitória nesse processo, porque o trabalho de uma arquiteta nisso... já enxergando o que pode ser feito lá na frente, porque afinal estamos falando de um modelo de negócio. Sim. E como todo modelo de negócio, ele precisa se sustentar, ele precisa crescer e precisa atingir escala. Isso então precisa entender como modelo de negócios o que é possível fazer, o que é possível escalar aquilo. Nossa, então como você falou, ao invés de a gente pegar esse monte de quarto menor, se a gente colocar um quarto maior que vai... permitir um espaço com uma visibilidade bacana e que a gente possa cobrar um valor condizente com a visibilidade que esse espaço vai trazer. Então, tem que ter essa habilidade de conseguir enxergar lá na frente o que ele dá. E, de fato, também a parte da infraestrutura, que às vezes as pessoas não pensam. Então, uma mostra que os ambientes fechados são 100% climatizados. 100%. Então, para ter todos os ambientes 100% climatizados, já dá para imaginar que aquele postinho metálico antigo que dá na entrada de energia, com aquele relógio antigo, não é o suficiente para rodar. Tem todo um estudo bem grande assim nesse pré-obra, né? Vitória acompanha bastante, você não pode falar até melhor aí, né? Desde a parte de capacitação de energia, análise da rede elétrica da rua. Nós tínhamos 2 ruas esse ano, então, né, acho que a Vitória consegue falar bem desse processo. Na verdade, foi um grande desafio, né? Como foi minha primeira vez, agora para a próxima a gente já tá bem esperto, mas para a gente conseguir pensar com relação à tensão elétrica, né, a capacidade elétrica da casa, eu precisei muito da ajuda dos profissionais, né? Então eu cobrei muito, olha, você tá com seu ambiente aqui,
o que você vai colocar aqui de energia, né? De equipamento, e o que eles vão. Quais são as potências de cada um deles? Porque isso impacta diretamente no funcionamento da casa cor. Acha que faz o layout, coloca lá no memorial descritivo e olha lá, né, os equipamentos e suas potências, vai funcionar. Não, já deu muito problema, né? O que eu ouvi. E tem todo um estudo, né? Então, olha, a capacidade é tanta. Já teve vezes de eu sair pela casa tirando foto dos disjuntores, falando, ó, você tá com um disjuntor com uma potência que, nossa, não precisava, né? Um restaurante funciona com um disjuntor desse e era um banheiro, por exemplo. Então, e isso traria uma sobrecarga absurda e poderia trazer problemas no futuro. Então, tiveram alguns... eu tive que ter um joguinho de cintura para poder pedir, né? Conversar, falar, nossa, talvez essa potência, né? Essa capacidade desse seu ambiente tá um pouco elevada para o que ele é realmente. Não, mas esse daqui, então eu posso deixar essa geladeira desligada, é só para mostruário. Então, tem algumas coisas que a gente teve que levar em consideração e os arquitetos adaptarem para que a casa estivesse com as condições. É um tabuleiro de xadrez, né? A CPFL me dá tanto de capacidade de energia. Sim. Então, cada região ou cada rua tem uma potência de energia, tem uma rede de energia instalada, isso no Brasil todo, no mundo todo, né? Então, a gente tem ali uma rua que tem uma potência de energia, tinha outra rua que tinha uma potência diferente de energia, e o que a gente precisava de um X, né? Baseado nesse cálculo que a Vitória, junto com a engenharia elétrica, fez, né? Nós precisamos de X kVAs. Então, assim, olha, a rua de cima dá X para mim, eu vou precisar de mais tanto. Então, a gente precisa ir na CPFL, pedir uma ligação provisória. Então, tem toda uma técnica por trás. E aí, quando eu tenho, é que nem um copo de água. Eu tenho um copo de água ali para distribuir para 30 ambientes. Se tem um ambiente com a torneirinha aberta, né, vai faltar água para alguém, né? Porque, então, todo esse planejamento talvez seja um dos pontos mais importantes, até porque a gente tem uma necessidade muito grande de ter os ambientes com ar-condicionado, que tem um consumo de energia altíssimo, né? Então eu não posso ter... Ainda mais em Ribeirão Preto. Ainda mais em Ribeirão Preto. Esse ano, abrindo os amostras praticamente todos os dias com 40 graus às 3 da tarde, né? Então, é uma coisa fora do comum. Então não tem como visitar uma amostra sem ter ar-condicionado, né? Nos ambientes externos, você tinha ventilador e tal, mas os ambientes são internos, ele exige isso, né? Então... quando uma pessoa visita, ela não tem ela vê os ambientes prontos, a iluminação preparada, mas tem todo um backstage aí muito bem planejado, muito bem cuidado de infraestrutura, de energia elétrica, de água, de esgoto para servir bar, restaurante, banheiros, de qualidade e quantidade de banheiros públicos, né? De banheiros acessíveis, como eu falei anteriormente, de uso de plataforma, de rampa de acessibilidade, corrimão para estar dentro das normas e padrões que os bombeiros exigem, para que dê segurança. Então, é toda uma estratégia pensada dentro da casa para que a gente consiga preparar os ambientes, que a gente dê conforto para quem visite a casa, né? E dê segurança também, né? Então, eu não posso... se eu tô a gente tem gerador que entra em 12 segundos, ele entra. Isso é por norma e padrão de bombeiro. Então, esse ano nós temos 2 equipamentos. Então, se caísse energia elétrica da rua, né, ele entrava em 12 segundos, ele entra. Isso é por padrão, né? Qualquer um deles. Então, para que você continuasse a sua visita com conforto, que os equipamentos continuassem funcionando, e a gente usou os ar-condicionados, os geradores esse ano, um deles, né? Então, quando a gente visita a mostra, quando a gente participa da mostra, seja como fornecedor, seja como patrocinador, seja como expositor, que é o arquiteto, ele recebe todo ele tem como apoio, né, e recebe informações para poder ter uma amostra de qualidade, para apresentar o que ele quer de melhor, o que ele precisa de melhor, né? E aí nossa equipe técnica está lá para dar todo esse suporte, acompanhar, ajustar, melhorar, ou reduzir, ou aumentar o que for preciso, para que a gente tenha, ao longo desses 60 dias de mostra, que é o caso desse ano, foram 55 de casa aberta, uma qualidade de apresentação, de exposição, de conforto para quem visita, né? Para quem quer ver os ambientes, para quem quer levar um mimo para casa, para quem quer sentar e fazer um jantar mais longo, um café mais curto, ou um drink, né? Então a gente está sempre preparado
pensado para isso, né? Então, todos os pontos de contato com o cliente, que é o que a gente fala, são planejados, estudados ao máximo, visualizados. Cada casa é um modelo diferente, mas que a gente tenha uma experiência muito bacana, uma experiência diferenciada e marcante para quem visita uma mostra como a nossa. Muito interessante, porque realmente, igual eu falei, às vezes as pessoas podem pensar que a Casa Cor funciona simplesmente como o Luciano Huck foi lá, pegou o papelzinho e sorteou, esse ano a casa é tal. Gente, o preço dos ambientes é esse aqui, vamos lá, fechem e vamos começar. Não, tem muito trabalho por trás até chegar nessa etapa. Então, você disse que até fevereiro, final de fevereiro... Até final de fevereiro a gente tem a casa pronta para lançar em março. Casa pronta para lançar em março, beleza. Isso. Aí lançou em março, vem a etapa da visitação da casa. Os profissionais começam, os patrocinadores são convidados, né, a participar do Open House, que é quando a gente lança a casa para o mercado. Então, nesse dia, né, o profissional que visita a casa já tem a casa toda, o circuito já está definido, a casa já está sinalizada, a planta está pronta, ele já sabe o que vai ser em cada ambiente para que ele possa escolher o ambiente que é mais adequado. Já tá todo planejado, né? Tudo planejado. O plano de negócios ali já está pronto, vamos dizer. Exatamente. Após, então, esse evento de lançamento da casa para o mercado, quanto tempo para o início da obra? 60 dias, mais ou menos. Se lançar em março, início de um mês, nem chega, 45 dias, mais ou menos, né? 45 dias, e após isso, são quantos tempo de obra para inauguração da mostra? Aí dá uns 3, né? Uns 90 dias, deu. Dá uns 90 Na verdade, dias. na realidade, são 60 dias e aí a gente tem 30 dias para preparar fotografia, filmagens, preparar o anuário. Não dá para acabar revista. simplesmente a obra. Então, a gente vai, né? Porque depende de muita gente, né? Os esforços não depende só, às vezes, do profissional que está ali, depende do fornecedor dele. Da chegada de material. Da chegada de material, do prestador de serviço. É todo mundo que trabalha com obra. Imagina já os perrengues que é, sabe? O prazo, de fato, ele é bem... ele é bem curto para encaixar muitas coisas em sinergia, né? Ali dentro. A gente faz o open house e aí, assim, já começa a cobrar o projeto do arquiteto. Né? Não, já tem que me mandar, porque a gente tem um tempo também para analisar o projeto de cada um deles. Fazer a compatibilidade. Fazer a parte de compatibilização, né? Porque é um master plan, né? Você tem lá a planta, e aí a gente tem que colocar todos os projetinhos e... Assim, eu fui aprendendo ao longo desse ano, né? Mas tem todas uma regrinha. Por exemplo, a distância de cada ambiente. Isso foi algo que, pro ano que vem, a gente vai estar bem esperto. Por exemplo, nós temos que ter uma distância. Imagina se 2 profissionais constroem estruturas altas uma do lado da outra, acaba inibindo o ambiente deles, né? Então, a gente tem que deixar um espaço de respiro até para a visão do projeto arquitetônico. Exatamente, do público que está ali andando, fazendo percurso. Tem a parte da própria infraestrutura também, com relação à compatibilização. Banheiros, né? Já aconteceu também episódios de descobrirem uma tubulação descendo no meio do ambiente. Então, tem toda uma parte, porque se ele fecha, se ele isola esse cano, ele pode ser que ele atrapalhe o ambiente de cima. Então, você tem que ter toda... A compatibilização é muito importante e demanda um tempo. Então, além da parte do início da obra, tem a parte de compatibilização. De etapa de projeto, né? Essa etapa. Então, quando a pessoa vai fechando, tem toda essa etapa. Isso. Por isso que tá sendo bem, bem legal, gente. Porque muita gente, às vezes, não sabe como que são os bastidores de uma casa cor. Acho que simplesmente vou lá, compro meu ambiente, chego lá... Construi e acabou. Construi, acabou. Construo, maquiei tudo, o ambiente, maquiei, tá pronto. Vou lá, faço a mostra bonita. Tem a parte também do Pedro Ariel, né? Que é muito importante. Isso, depois quando os projetos estão prontos, a gente faz aqui a primeira curadoria, que é selecionar os profissionais que vão participar da mostra, né? E ali quando a gente já faz um primeiro evento, uma primeira reunião, falando como vai funcionar a obra, como são os cronogramas, o que cada profissional tem que respeitar, os modelos de construção. Então, a Vitória faz logo no início
esse nivelamento de conteúdo, nivelamento de informação, para que todo mundo que participe está na mesma página, tá sabendo que eu tenho que construir, depois eu tenho que devolver a casa nesse formato até a data tal, e meus cronogramas são esses. Tal dia eu começo, tal dia eu tiro foto, tal dia abro pro consumidor visitar, tal dia o evento de lançamento, tal dia encerra, tal dia eu entrego a obra e começa o círculo de novo, né? Então, todo esse processo é bem planejado, né? Bem pensado e tal, e mesmo assim tem muita coisa que depende da própria casa que a gente não conhece, né? Como uma reforma. Qualquer reforma. Como uma reforma. Então a gente vai lá, vai mexer na casa, que a Vitória falou, derrubou uma parede e achou um cano que tinha um impacto num outro ambiente que nem era próximo, era distante, cortou a água de outro lugar. Então, Sim. né, as casas antigamente desse período, né, década de 80 e tal, as plantas hidráulicas e de elétrica eram bem precárias, né? Ou às vezes nem tinham, né? E às vezes tinham, mas a obra foi construída de uma forma completamente diferente. Então, é esse aprendizado, esse jogo de cintura que a Vitória tem, né, para acompanhar junto com os profissionais, e que os profissionais acabam tendo que ter, né? Eles têm que enxergar, né, fazendo uma parada de obras à frente, eles têm que chegar a obra realmente à frente, porque pode... Eu sempre falo, né? Eu falo, analisa tudo que pode acontecer com a obra, tudo que pode acontecer com o espaço, tudo que pode acontecer com o nosso evento, porque alguma coisa vai acontecer que a gente não previu, mas podia ser previsto foi analisado, né? A gente tá preparado para receber aquilo. Sem contar, né? que é um processo de melhoria contínua, né? Aquele perrengue que passou esse ano, por exemplo, no ano que vem já melhora. Assim como aquilo que passou no ano passado, para esse ano já foi corrigido. Ele é um processo de melhoria contínua que vão todos crescendo com isso, então a tendência é que fique cada vez maior e melhor e mais proveitoso para todo mundo que estiver participando. Mas é interessante realmente ver que tem muita coisa que impacta, né? Um ambiente que impacta no outro e requer muita essa habilidade de conseguir enxergar a obra pronta, né? A gente fala que quem não consegue enxergar a casa pronta não suporta a obra. Então vai ter obra, vai ter perrengue, vai ter dificuldades. Se a gente for falar só de perrengues de Casa Cor, vou precisar de uns 3 episódios, por exemplo. Com certeza, inteiro, uma novela. Só pra gente falar de perrengues, que deve ter muito. Deve ter aquelas que acabam na Bacia das Almas ali, tá entrando o fotógrafo na porta, tá terminando de apertar o parafuso aqui, né? Então, imagino que isso deva... Mais ou menos isso. que isso deva acontecer. E depois, então, depois que fez o período de obra, passou as compatibilizações, tem as etapas até de acompanhamento, né? Durante a execução da obra, tá tudo liberado, libera para rolar a amostra. Começar a produzir isso. Beleza. Começou... Tá rolando a amostra e tal. Acabou a amostra, são quanto tempo para fazer a desmontagem? 60 dias, mais ou menos. São 60 dias. Né? Menos. Esse 45 dias. E aí varia de acordo com o que é o combinado da Casa Cor com o proprietário. Da casa. Exatamente. Então, o prazo que a gente tem. Esse ano, na realidade, a gente terminou em 20 de outubro. A casa tem que ser entregue, tem que ser finalizada. As obras têm que ser finalizadas pelos arquitetos 20 de novembro, para a gente poder ter 10 dias e fechar a nossa parte de obra. Então, voltar alguns fechamentos que a gente abriu de paredes, voltar a parte elétrica, alguma coisa que precisa corrigir, alguma pintura que precise ser refeita na estrutura da casa, que era uma parte de uma infraestrutura de Casa Cor. Alguma ajuste que o profissional não faça, a gente tem que corrigir. Então, tem mais 10 dias para a gente finalizar. Então, como você está vendo, é um rally. Perfeito. Então, muito legal. Então, bom para quem está vendo esse episódio. Então, não se trata de um programa do Luciano Huck, né? Que vou lá, o sorteado foi tal. Não me diga mais nada, já entendi tudo. Tá aqui a sua casa pronta. Mas deixa eu colocar uma coisa, mas também assim, não é um bicho de 7 cabeças, entendeu? Sim. Porque assim, você planejando, você se organizando, tendo o cronograma direitinho, tendo os parceiros, certo? Casa Cor é feito de parceiros, né? Então, o teu parceiro de prestador de serviço, o teu parceiro das lojas, o teu parceiro do artista que vai ceder os quadros, as obras de arte, enfim. Então, é uma obra bem tranquila, né? Acontece os movimentos? Acontece, né? O que acontece diferente de uma obra normal é que é D-1. Você choveu num dia, você não conseguiu fazer nada, ou teu parceiro faltou, atrasou a entrega do material, você tem um dia menos.
O deadline é 20, Não é tem o dia como- X. mas para Dia quem seleção. trabalha com obra comercial, Perfeito, é a mesma coisa. a regra é a mesma. É, exatamente. Você D-1. D Perdeu menos o dia, você tem que Exatamente. correr atrás. É. Mas muito bom até que a gente trouxe para essa parte, que eu acho que ficou bem claro Uhum. os bastidores mesmo da Casa Cor. E bom que você falou dessa questão dos parceiros e pessoal que está participando, porque, como a gente disse, a Casa Cor ela é uma unidade de negócio. Sim, sem dúvida. Então, muito importante a gente até aproveitar esse processo final, já até estourou meu tempo aqui, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Porque assim, ó, por qual motivo as pessoas procuram a Casa Cor? Como você falou, são parceiros, tanto o cara que vai fazer o serviço, quanto o que vai estar expondo os produtos, materiais. Então, assim, cada um ali está buscando um espaço para marketizar o seu serviço, o seu produto, sua expertise, aumentar a sua autoridade e tal. Então, eu queria aproveitar esse momento para perguntar para vocês, trazer até essa abertura, porque essa também é uma das grandes curiosidades. Tem a curiosidade de entender, o pessoal entender como que funciona a Casa Cor, e tem a curiosidade de entender se vale a pena. Então, eu vou te trazer uma pergunta que já me foi feita, mas que eu não sei responder. Mas foi bem legal a maneira como me trouxeram essa comparação, tá? Responda ela da melhor maneira possível que for para vocês. Não quero aqui jogar uma bomba para ninguém. Mas assim, ó, fazendo um comparativo com um investimento padrão. Hoje, a gente vê que quem não é visto, não é lembrado. A oferta de profissionais no mercado tá grande, é diferente da quantidade de oferta de profissionais que a gente tinha lá atrás. E a briga por espaço está grande e as mídias sociais já enxergaram isso e a entrega está cada vez menor. Porque você vai lá, pode ter um ótimo produto, um ótimo serviço, mas se o seu concorrente paga, o dele aparece na frente. Então, trazendo um comparativo exatamente com isso, que é o mais palpável para todo mundo, que é muito rápido clicar no botão impulsionar do Instagram. Falando de Instagram, lógico, estamos em 2024, né? Vamos contextualizar isso, que às vezes a pessoa está assistindo isso aqui em 2030 e o Instagram já não exista mais. Então, é muito prático clicar no botão impulsionar, escolher a região e mando aquilo que eu já tenho. Contrato um freela ali para montar uma arte para mim. Por que não fazer isso e por que investir numa Casa Cor? Bom, eu acho assim, são coisas completamente diferentes, né? A gente tem hoje, a transformação na mídia foi muito grande, né? Nos últimos anos, com o advento da internet, então se a gente está falando 20 anos para cá, como mudou completamente toda a parte de medições e tudo mais. A gente tinha muito menos veículos, então você tinha uma revista, jornal, rádio e TV, né? 4 veículos, e você anunciava na revista Veja e colocava o anúncio na Globo, você ia vender, né? Esse era o mantra da década de 80, né? Então, pouquíssimas medições, né? Você não tinha muita ferramenta de medição. Você tinha o Ibope, você tinha os centros de pesquisa de rua, né? Que avaliavam isso, ou com um equipamentozinho que você colocava na TV e você fazia a medição dos programas com maior audiência, ou menor, enfim, né? Como que era direcionado. A internet, o advento da internet revolucionou tudo isso. Então, a métrica é muito maior. Então, você consegue falar exatamente... Eu quero falar com a arquiteta Vitória, eu quero falar com Pedro Maranhão, que é um outro arquiteto. Então, eu consigo chegar nesse nível de medição, nesse nível de comunicação e nesse nível de transformação. Você ganha umas coisas e perde outras, né? Aí você consegue trabalhar de uma forma muito mais nichada e consegue medir exatamente aquilo. E a gente perde na criatividade, porque eu crio anúncios para atingir um objetivo, né? A gente perdeu, que era muita graça da publicidade brasileira, e que é uma das maiores do mundo, mas muita coisa você acaba perdendo porque você tem que fazer lá no final uma frase de efeito que vai te levar a comprar, né? Você tem que fazer esse fechamento. Não dá para você fazer um anúncio, ou um post, ou alguma coisa que a gente fala, tá bom, qual é o próximo passo? O clique aqui, o compre já, faça isso, gire para cá, clique nesse botão. Então, esse fechamento, essas frases finais, né, que é chamado de CTA, né, o Call to Action, né, o ligue, né, faça, qual é a ligação para a ação, né, isso passou a ser a grande métrica, e eu tenho que fazer com que as pessoas
se movimentem para tomar uma decisão. Você não para ali, né? Hoje o ar-condicionado me pegou, hein? Então, assim, quando você tem essa mudança nas redes, isso começa a ter um impacto numa série de coisas, né? E não tô nem falando nem vamos falar agora de inteligência artificial. Quando a gente vai para uma amostra também, é a mesma coisa. A visão de você construir o seu espaço é a mesma. Qual é o call to action? Qual é o ponto focal do seu evento, do seu espaço, que eu entro no espaço e falo, eu vou olhar o quadro Obras à Frente, eu vou olhar o microfone, eu vou olhar o relógio do Pedro, eu vou olhar o colar da Vitória. Esse é o ponto focal, que daí você começa e passa a observar todo o ambiente e entender qual é o storytelling de tudo que está acontecendo, qual é a história que você quer contar, qual é a história que o profissional preparou para aquela persona que ele criou para aquele espaço. Né? Então, se eu estou fazendo um ambiente, como eu tinha esse ano, da Fabiana Dib, que era do empresário do agronegócio, e era um cara que era amante de charutos, eu tinha que ter uma mesa com charuto, o charuto colocado, a ferramenta para você cortar o charuto, a caixinha colocada na estante, na prateleira, o charuto usado, com um copo de uma bebida do lado, que é o incomum, né, ou que é usual, ou que é o confortável para aquele empresário utilizar. Então, qual era o ponto focal? Eu chegava e já via o charuto em cima da mesa. Daí eu passava a entender qual é todo o contexto daquele ambiente, né? Quando a gente ia para a sala de almoço do Matheus, já tinha um bar maravilhoso logo na entrada, com peças mais clássicas, né? Então, já me remetia a uma outra persona. Então, ali já me contava uma outra história logo na entrada, que eu ia virando, ia conhecendo o ambiente. Então, eu ia percebendo na iluminação, nos materiais aplicados, na disposição que ele tinha na planta, né? Então, qual era o call to action que ligava para o Matheus ali? Ali provavelmente era o cara da bebida, era um cara mais clássico, era um cara que gosta de uma coisa de uma qualidade mais bacana, ele quer uma coisa mais introspectiva, menos pessoas, era a sala daquela persona ali. O da Fabiana era o cara que falava era um empresário mais tradicional, então a gente não tinha tecnologia de uma TV, um computador, um notebook, a gente tinha um cara que poder de decisão e que tinha ali um espaço para ele relaxar, fazer uma conversa a dois, sentar no sofá ou na mesa dele para decidir, né? Mas a gente não tinha esse link da tecnologia, né? Então, quando esse ambiente é montado, muitas coisas hoje você tem que começar a trazer essa história. E isso vale também para a hora que você vai montar um projeto de uma casa. Né? Como é que você monta uma casa? Eu vou fazer pé direito duplo, uma escada com vidro. Eu sou um mega crítico disso. Né? Uma escada com pé direito duplo. Lá em cima tem um guarda-corpo de vidro que fica transparente. Bacana, você pinta de branco e bota um sofazinho de 3x2 aí embaixo. Tá? E aí? Aí sobrou pro teu cliente resolver o problema, porque aqui não é aconchegante para você assistir televisão. Então, como que o profissional pensa nisso? Qual a história que ele imaginou, que ele viu aquela família de 4 pessoas sentadas num dia à tarde, num espaço todo branco, de porcelanato claro, para assistir uma TV e ver um filme? O quão aconchegante é isso? Que história que aquilo passa? Né? Então, eu acho que Casa Cor é um grande laboratório de profissionais que testam e mostram e enxergam personas diferentes, para que elas se enxerguem dentro de estilos de vida diferentes, né? E de momentos diferentes até na própria vida dele. Eu passo... Sim, memórias afetivas. Né? As memórias afetivas, que esse ano é um negócio, né? Grande na nossa casa, né? Então, todo o trabalho de curadoria, a hora que a gente começa e inicia, na primeira reunião que teve, a gente alerta para isso, né? Olha... Cuidado com a produção dos ambientes, como que vocês tratam a produção, tragam mais perto para o dia a dia da casa. Né? Então, a materialidade também, eu lembro você comentando muito, né? Nossa, só o piso frio, é a parede com cor clara, então tava trazendo uma frieza para aquele ambiente, era um quarto, né? Isso. Nossa, não, traz um pouco da madeira, deixa ele mais quente, mais aconchegante, muda totalmente. Muda totalmente. Mudou a iluminação. Então, são coisas que a gente faz, essa conversa a gente tem, às vezes, quando recebe um projeto, quando a Vitória analisa o projeto, quando a gente senta para olhar um projeto, para fazer uma devolutiva para o profissional, às vezes o profissional entra em contato com a gente pedindo uma opinião e depois passa por ainda uma outra curadoria do Pedro Ariel que vai fazer essa análise com uma visão de uma experiência incrível de mostra. Pedro Ariel foi editor-chefe de Casa
Casa Cláudia, arquitetura e construção, é o principal curador de Casa Cor, então ele analisa praticamente 80% do que acontece nas mostras e vai enxergar esse momento que a gente tem. Então, a cada ano, Casa Cor é um recorte daquele período. Casa Cor ano que vem pode ser um recorte. Se a gente tiver uma mudança climática muito mais forte, mais enchentes, mais calor, né? As guerras aumentando em um nível, você pode ter certeza que a gente vai ter cores mais fechadas, ambientes tentando puxar mais para a memória afetiva, mais ainda, porque a gente está num momento muito crítico. Quando você está num momento crítico, você se agarra onde? Na família, na tua história que você tinha, âncoras, né? Nos bons momentos, exatamente. Então, acho que essa é uma história que a gente leva, né? Que Casa Cor proporciona você enxergar isso naquele momento. E o legal é olhar os anuários antigos para você vai enxergando a evolução. A evolução e não a evolução movimentos. Necessariamente a transformação. A transformação e os momentos mesmo, né? Exatamente. É uma história contada, né? Exatamente. Então, cada Casa Cor é uma história contada. Cada Casa Cor é uma história contada. Mas em questões de investimento, pensando como marketing, pensando como branding, por que não pegar o dinheiro e colocar tudo no botão impulsionar do Instagram e montar minhas artezinhas no Canva e buscar na Casa Cor lógico, Casa Cor é um meio, né? Assim como qualquer empresa de marketing, o Maurício trabalha aí com marketing, sabe bem sobre isso, é um meio, não é um fim. Então, eu não contratei o Maurício, eu chego lá no final do mês, tá aqui meus boletos, não entrou nenhum cliente para mim, você vai ter que pagar. Se vira. Não é assim que funciona. Mas o que a pessoa pode esperar de uma Casa Cor, né? O que a pessoa pode buscar, trazendo em comparativo do porquê ela não fazer um investimento sozinha ali no botão impulsionar do Instagram. Eu vou te responder de duas formas. Eu vou responder uma parte, depois eu vou perguntar para a Vitória como ela, que foi a arquiteta responsável, mas participou com o ambiente, como ela se enxergou. Que a gente tem uma experiência viva aqui dentro. Então, quando a gente prepara a mostra, né, que é uma coisa bem legal, é uma ferramenta de marketing, uma ferramenta estratégica muito ao vivo, né? Então, é uma ação de live marketing que você vai ali e você presencia o ambiente com volumetria, com texturas, com sensações, com cheiros, com toque, com todos os sentidos, né? Você desperta tudo ali com a música que está tocando naquele local, casada com aquele cheiro, com aquela ambientação, né? Tudo isso cria para o profissional o quê? Cria uma autoridade, né? Dá para ele, proporciona para ele um espaço para ele criar da forma como ele enxerga uma sala de almoço, como ele enxerga uma suíte, como ele enxerga um living, como ele enxerga uma cozinha, né? Vocês são arquitetos, quando vocês criam um projeto, né? Os arquitetos estão ouvindo a gente, os designers de interiores também, preparam um projeto, mas aí vai do gosto de quem está comprando aquele projeto. Eu não gostei dessa cor, não gostei desse sofá, eu quero colocar esse sofá que está na minha casa, eu não quero gastar agora, então esse quadro não vai dar, eu vou deixar para depois, né? É uma série de transformações e adaptações que você tem que fazer. Ali na Casa Cor, não, né? Você vai adaptar do teu projeto inicial se você não conseguiu aquela cortina verde, não conseguiu aquele piso de porcelanato ou de pedra, ou piso de madeira, ou aquele móvel veio outro, né? Porque é uma ação feita por parceiros. Então, quando você está ali dentro, comparando com o clique do Instagram, né? Você vivencia aquilo ao vivo. Quando você vai para o Instagram reproduzindo aquelas fotos, você utiliza o teu espaço como um grande gerador de conteúdo para te dar autoridade para você ir para o mercado. Então, não quer dizer que assim, um substitui o outro, não, eles são complementares. Você gera uma forma de trazer conteúdos de diversos, como essa sala que a gente está aqui. A gente pode falar de tampo de mesa, pode falar de microfone, pode falar de televisão, pode falar de iluminação, pode falar de câmera, pode falar de luz verde com cortina preta, pode falar de luz indireta. Então, uma série de assuntos a gente pode falar aqui. Então, olha quanto conteúdo essa sala de podcast daria para a gente gravar pequenos vídeos, né? Pequenos frames, e levar em forma de Reels, ou em forma de TikTok, ou em forma de postagem, ou em forma de texto mesmo, com uma foto, falando sobre como eu posso te ajudar a resolver o problema da sua casa, né? Então, essa geração de conteúdo é incrível. Aí você sim precisa das redes para levar isso para o mercado,
né? Infelizmente, no Brasil, está começando o movimento de retomada da mídia impressa, mas a gente perdeu a mídia impressa. Então, ela caiu de uma forma abrupta. E isso não é o que acontece nos Estados Unidos, não é o que acontece na Europa. As revistas continuam lá, né? Então, para quem... eu, que sou da geração analógica, outro dia eu conversei com a Vanessa, uma amiga minha que veio aqui palestrar, e falou, não, a gente é da geração analógica, mas a gente vive e se adapta para a geração digital. A Vitória nasceu na geração digital. Entendeu? Então, a gente mexeu com jornal, com revista, mas a qualidade de comunicação de uma revista de jornal tinha uma longevidade muito maior. Hoje, a gente vive num mundo líquido e totalmente instantâneo, né? Há 3 segundos de você passar para a próxima tela, né? Então, quando você está ali naquele ambiente, uma pessoa pode visitar o teu ambiente, ficar 15 minutos, pode ficar 10 minutos, pode ficar 1 minuto, porque ela não gostou. Mas ela não pode passar uma tela em 3 segundos. Então, ela sentiu o cheiro, sentiu a música, ela saiu dali com o impacto daquela experiência. Lembrou da sua cara. Lembrou da cara do profissional que estava fazendo, lembrou do projeto, remeteu alguma história antiga do que ela tinha lá. Para o profissional, cabe a ele transformar tudo aquilo que ele fez em diversos frames de comunicação que vai ajudar ele ao longo de um período grande a comunicar qual é a ideia dele, qual é o perfil dele, com que pessoas ele conversa, com que pessoas ele montou, ele pensou, né, naquele momento que ele criou aquele espaço. Então, eu acho que assim, as redes sociais são uma continuidade de uma geração de conteúdo que a gente tem ali na mostra. Perfeito. Então, eu sempre falo assim, você quer só fazer as redes sociais, dar resultado, né? A gente ouviu todas as desculpas possíveis. Não, eu já estou com muito cliente, eu não preciso, como se aquilo não fosse acabar, como uma curva de clientes não declinasse num determinado momento, né? A hora que você vai atrás, você está sem cliente, aí o esforço é muito maior, né? Então, é muito caro. Eu não acho que é muito caro. Eu acho que é um investimento necessário de marketing. O que cabe é um planejamento para você poder entrar e participar, né? Me planejei, vou participar, porque eu sei que eu também vou ter outras despesas, não só para montar. Eu vou ter que investir na rede para contar aquela história, né? Só que aí você tem uma alavancagem muito grande. Você vai trazer os produtos dos teus parceiros, que são parceiros longevos. Você já tem os seus parceiros, onde você compra mais móveis planejados, mais iluminação. Então, eles vêm junto para contar junto a tua história. Então, olha quanta coisa bacana tem e necessária. Mas acho que a Vitória pode falar do lado do arquiteto que fez. Gente que faz. Não, eu acho que para quem pensa, não pensa, só vai. De verdade, porque eu estava ali, né, gerindo a obra, só que surgiu a oportunidade de também criar os banheiros. Foi difícil. Mas viver ali na Casa Cor, durante, né, a abertura para o público, foi diferente. Eu senti ali a visibilidade, né? As pessoas visitando o meu ambiente, olhando, nossa, achei legal, gostei dessa ideia, bacana, vou implantar isso. Então, porque eu acabei de chegar, né? Então, para mim, foi um grande ganho. E não só o público final, mas o networking tremendo que você tem na Casa Cor. Isso aí. Gente, não é só estar ali participando, mas você vive aquilo. Você tá ali todos os dias com todos os profissionais, discutindo, trocando ideia, com todos os fornecedores, os parceiros. Então, assim, é uma gama de networking infinita, né? A gente até brinca. Nós viramos uma família. Era todo dia ali, às 5 da tarde, o pessoal sentado ali no café, comendo a famosa torta de frango, discutindo, trocando ideia. Então, assim, trocando informação também, né? E a gente crescendo profissionalmente, crescendo, eu principalmente ali, o pessoal me conhecendo. Então, é muito importante não só a visibilidade, né? Como você fala, o Instagram, né? As redes sociais, mas ali dentro também, vivenciando aquilo, você conhecendo muita gente, as palestras, vários palestrantes importantes, vários eventos importantes. Então, a visibilidade é geral. Então, foi muito importante. Eu acho que para todo mundo que participar, com certeza vai ser. Muito bom. Legal essa visão também que você trouxe, Vitória, e complementou muito bem o que o Maurício falou,
Porque às vezes a pessoa que está olhando, ela está procurando aquele retorno imediato, como se eu clicasse e meu celular tocasse de imediato, né? Tanto que o que mais deve ecoar aí mas beleza, vou lá, invisto na Casa Cor, meu ambiente só é visitado por profissionais, só é visitado por concorrentes. Mas acho que você foi muito feliz, Maurício, falou que se a pessoa não fizer o papel dela de saber usar o conteúdo, exposição, oportunidade e network, que a Vicky falou aqui agora, a seu favor, aí realmente não vai ter resultado. E lógico, se a gente for pensar esse investimento como um investimento, durante 3 meses eu fiz esse investimento em dinheiro, não vale a pena. Se você fizer essa conta no mês, talvez não vá valer a pena mesmo. É difícil fazer. Sim. Nem na televisão não vale a pena. Agora, se você diluir esse investimento perto do que você tem de verba de marketing planejado para sua empresa durante um ano, a conversa já fica um pouco diferente, né? Exato. A gente fez uma conta simples, você contratou um freelancer para fazer uns posts para você no Instagram, porque você tá sem tempo, paga R$ 1.500 por mês, em um ano, virou R$18 mil. Exatamente. Com R$18 mil, dá para tentar um ambiente na Casa Cor, sem dúvida, que vai te trazer uma oportunidade, enfim. Cada um procura aquilo que vai trazer de melhor para você, de benefício. Gente, temos um episódio, até estouramos muito o prazo, mas eu achei muito importante a gente trazer essa parte, que talvez não teria outra oportunidade. E num momento tão oportuno, que é um momento de término de uma Casa Cor e expectativa da Casa Cor 2025. E nós estamos terminando, né, a segunda temporada do podcast. E ele deve retornar exatamente em março. Que bacana. Né? A gente começa a gravar em fevereiro e retorna em março. Ou seja, já vai estar assunto Casa Cor 2025 em alta. Então, bloco na rua. Exatamente. Então, muito bom a gente aproveitar esse encerramento da Casa Cor 2024 e preparar para 2025. Então, muito obrigado por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês. Foi muito bacana esse bate-papo. E como que o pessoal faz para encontrar vocês aí nas redes sociais, acompanhar um pouco do trabalho individual de vocês? Começando pela Vicky. O meu é Victoria Santoro, né? E também estamos aí na Casa Cor Ribeirão Preto, né, Maurício? Casa Cor Ribeirão Preto, Casa Cor nas redes, casacorribeirãopreto.com.br, o nosso site, ou casacor.com.br. Você conhece não só Casa Cor Ribeirão Preto, mas como todas as nossas mostras, né? E o meu é Mauricio.sic, S-I-Q, de Siqueira. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. Espero ver vocês novamente aqui em breve. Assim que acabar a Casa Cor 2025, a gente pode fazer um reprise, hein? Vamos fazer. Ano passado nós falamos isso aí, como é que foi esse ano. Pois é. Combinado. Sim, combinado. Estamos à disposição, um prazer muito grande estar aqui, né? Tá contribuindo com informações interessantes que a gente acha que são importantes para o mercado de Ribeirão Preto, mercado local. E que a gente espera ter engrandecido aí todo o teu trabalho, que é muito legal. Sim. Perfeito. Muito obrigado, então, pessoal. Muito obrigado para vocês que assistiram esse episódio até agora. Segue aí o pessoal nas redes sociais. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Teremos um enorme prazer em responder. Então, muito obrigado. Até a próxima quarta-feira e tchau!